E aí, cervejeiro? Demorou, mas finalmente estamos aqui gravando, iniciando o novo quadro Estilos BJCP. O Mosturando nasceu com o intuito de ser um canal, uma biblioteca audiovisual com base de estudo para a galera. Já temos um acervo muito legal de maltes, de lúpulos, de fermentos. Já passamos 200 vídeos, né? Bastante coisa, né? E ainda vão ter muitos outros. Mas a gente pensou bastante aqui. O Rafael voltou a produzir recentemente e mostrou aí um interesse em virar juiz. Mais pra frente, eu já sou juiz, né? A gente já tinha comentado sobre isso, né? Até a galera tá perguntando como é que faz pra ser juiz, né? Isso. E daí eu falei assim, bom, eu gostei da ideia, vou ir atrás disso daí. Mas pra ajudar nos estudos também, pra aprimorar, eu resolvi voltar a abraçar em casa. Fazia 3 anos que eu tava parado, que eu não abraçava. Eu já fiz 2 abraçagens. Uma delas a gente vai degustar aqui hoje com vocês. E já tô com a terceira engatilhada, já sai na próxima semana. Mas tem muitas receitas aí pra fazer esse ano. Esse ano, bastante abraçagem. Show de bola. Além do que também a gente já tem prometido coisa nova aí há mais 2 anos, né? Exatamente. Eu tava virando político, promete e não cumpre. E pra vocês aí que gostam também de processo também, eu tô fazendo algumas gravações das coisas que eu tô fazendo também, coisa que a gente não costuma fazer no canal, né? A gente fez 2 vezes só com extratos, mas não, eu tô gravando também as minhas braçagens com grãos também, tá ficando legal. Show de bola, vai ficar bacana. E a gente vai começar esse quadro hoje de uma forma um pouco mais descontraída, quase como um junto e mostrado, falando do estilo que o Rafael fez a enquete na semana passada e que ganhou. Que foi o estilo que eu tinha feito também, que foi o primeiro que eu fiz em casa, porque é um dos estilos... Uma bela coincidência, né? Exatamente. Inclusive eu votei várias vezes nela, porque eu tenho vários perfis no YouTube e votei 6 vezes na... Isso aí é roubo, hein? E hoje a gente vai falar sobre a American Pale Ale. American Pale Ale no BJCP 2015, que vai ser a nossa base de estudos para esse quadro, faz parte da família 18, as Pale American Ales. São cervejas de força média e claras. Ou seja, o que isso significa? Elas são cervejas moderadamente maltadas e moderadamente amargas. Nada exagerado. Dentro dessa família hoje você tem as Blonde Ales e as American Pale Ales, que a gente vai começar a falar aqui agora. Começando aí no contexto histórico, as American Pale Ales elas surgiram como uma variação das English Pale Ales, só que com um caráter dos lúpulos e maltes americanos. Eles adaptaram para os lúpulos americanos, que são perfis de sabor e aroma diferenciados dos ingleses, né? Tem um perfil bem diferente. Que inclusive também diferenciam aí das inglesas uma potência um pouco maior, uma evidência um pouco maior dos ingredientes americanos, que são os lúpulos, o principal Exatamente. Que eles tinham lá, né? Uhum. Uma curiosidade interessante também, e quando começaram as craft beers, né, as cervejas artesanais, lá na década de 80 nos Estados Unidos, onde foi a explosão dos cervejeiros caseiros, atualmente todo mundo que começa a fazer craft beer começa pelas IPAs, né, pelas IPAs, que são um estilo acho que mais populares hoje em dia das artesanais. Só que naquela época, as IPAs elas não eram famosas ainda. Quem eram as famosas eram os American Pale Ales. Elas eram o carro-chefe de todo cervejeiro artesanal. Ia começar a fazer cerveja, já começava direto com a American Pale Ale. Começando aí com a impressão geral das American Pale Ales. Ela é uma ale clara, refrescante, lupulada e com uma sustentação de malte que permite uma boa drinkability da cerveja final. A presença do lúpulo nas American Pale Ales é o que predomina, é um perfil limpo aí que ele exemplifica as varietais, não só americanas aqui no caso, mas do Novo Mundo como um todo. Austrália, Nova Zelândia, que tem perfis de lúpulo que se encaixam muito bem na escola americana. Nessa atualização do BJCP, hoje eles falam muito dos lúpulos do Novo Mundo, as American Pale Ales permite-se esse tipo de uso, né? Exatamente. E a APA ela vai ser predominante na característica de lúpulo, mas é uma característica moderada de lúpulo. Elas são diferentes das IPAs, das IPAs. Ou seja, o lúpulo ele tem que estar presente, ele vai ser muito mais marcante do que outros estilos mais leves, mas ele não tem que ser tão agressivo quanto as IPAs. É uma coisa muito mais restrita, né? Na sua primeira característica importante, aroma. Ele tem que ser de moderado a forte. Não é obrigatório aquela potência, mas ele tem que estar ali, né? Moderada, que é uma potência que você abriu a garrafa, você já sente.
ele tem que exibir aí as varietais do Novo Mundo. Você tem que ter aquele cítrico, frutado, resinoso, pinho, frutas tropicais. Nenhuma dessas características ela é obrigatória. Não tem que obrigatório ter cítrico, obrigatório ter fruta, mas alguma delas tem que aparecer que evidencie os lúpulos, né, da escola americana, né, do solo americano ou da Austrália, Nova Zelândia, do Novo Mundo. E uma coisa que vai complementar o aroma dos lúpulos é justamente a característica de malte. O malte nas APAs ele tem que ser de baixo a moderado. Ele tem que estar presente, você tem que sentir o malte, mas ele não deve ser uma coisa predominante. Ele está ali para dar uma sustentabilidade no lúpulo, para não ficar uma coisa desequilibrada. Porque se só tiver lúpulo intenso, ela vai diminuir a drinkability. Tendo o malte na medida certa, você vai conseguir balancear as coisas. Aí você pode usar malte simples e também você pode incluir alguns maltes especiais, alguns maltes caramelo, mas em dosagens baixas, não é nada para ser exagerado. As características do malte que é interessante ter numa APA é os sabores de pão, de tosta, biscoito e caramelo. A parte de fermentação no aroma, que você vai ter os ésteres, a parte frutada, ela pode ser de moderada a ausente. Ou seja, se você tiver aquela fermentaçãozinha um pouquinho mais elevada, que deu uma esterificada. Inclusive, se você utilizar um fermento inglês numa temperatura mais controlada, a esterificação que ele vai gerar é permitida no estilo, inclusive pode gerar mais complexidade, pode ficar mais legal. E o dry hopping é uma opção também nas APAs, ele não é obrigatório, mas você pode usar, mas você tem que tomar cuidado com ele, porque o dry hopping excessivo, ele pode dar características gramíneas na cerveja. Na APA pode ter isso daí, mas ele tem que ser leve, não pode ser exagerado. Com relação à aparência, a coloração dela deve ser do dourado claro até o âmbar claro. Com relação ao colarinho, ele tem que ser do branco ao bege claro, moderadamente volumoso, com uma boa retenção, é uma coisa importante. E ainda aí na aparência, é uma breja que pede uma limpidez boa, uma boa limpidez. Mais estilos que faz dry hop, onde você adiciona ali no dry hop, é permitido uma leve turbidez por conta das adições de lúpulo. Mas no geral é um estilo que pede uma boa clarificação. Exatamente. Na questão do sabor, que é a terceira característica que a gente tem que discutir aqui no estilo, ele segue a questão do aroma. Ou seja, ele vai ter aquele gosto do lúpulo cítrico, frutado, frutas amarelas, picante, resinoso, que vai exibir aqueles lúpulos americanos e do Novo Mundo. Isso tem que ser de moderado a alto. Ou seja, ele tem que aparecer em primeiro plano dentro do estilo. Com relação ao sabor maltado, é aquilo que a gente falou antes. Ele tem que estar aparente, mas ele não tem que se sobressair. É de baixo a moderado, dando suporte ao lúpulo para acertar a drinkability. E aquilo que a gente tinha falado também, ele aceita ali uns sabores de maltes especiais de pão tostado e de biscoito. Lembrando que é sempre leve. Uma coisa interessante nos estilos, quase todos, não todos, vocês vão ver ao longo desse quadro que tem algumas exceções, mas quase sempre o sabor segue o aroma. O paladar ele é muito afetado pelo olfato, então quase sempre o sabor e o aroma estão muito relacionados, muito próximos ali. E isso que é interessante também, porque como você vai ter uma preferência por lúpulo em relação a malte, o equilíbrio dos dois sempre vai tender mais ao lúpulo justamente por causa do aroma, que o aroma ele vai sobressair em relação ao malte. O sabor de lúpulo tem que ser mais forte. Isso aí. Aí a gente pensa aqui também no equilíbrio. O equilíbrio de uma American Pale Ale ele vai sempre pender para o lúpulo, especialmente o lúpulo de adição tardia, de dry hop quando for feito, e de amargor, mas a presença do malte tem que ser sólida. Parece estranho falar isso assim quando é sólido, mas você percebe uma breja sem corpo, o lúpulo fica desequilibrado, o amargor fica muito desagradável. Exatamente. Então o malte tem que trazer essa base sólida para equilibrar a American Pale Ale. Exatamente, para não ter aquele amargor com harshing muito forte, né? Ele tem que ser um amargor redondo. Justamente lembrando, nas American Pale Ales tem que ter amargor moderado, não podem ser IPAs. Isso aí. Os sabores de caramelo aqui tem que ser nenhum, ou se tiver muito restrito. Lembrando lá, no aroma, essa é uma característica que até é permitida, mas no sabor, se tiver tem que ser muito leve. Por quê? Porque o caramelo ele briga fácil com o lúpulo. Ele faz o que a gente chama de clash. Exatamente. E aí você acaba tirando um pouco desse equilíbrio que vai ter que pender pro lúpulo, ele acaba saindo, diminuindo um pouquinho, brigando um pouquinho e tira um pouco do equilíbrio favorável ao American Pale Ale. Com relação aos ésteres gerados na fermentação, eles têm que ser de ausente a moderado, ou seja, tem que ser bem pouco. E tanto é que a gente falou, a gente pode usar uma levedura
inglesa, mas controlando bastante a temperatura para não liberar excesso de éster frutado. E uma característica interessante para se perceber nisso daí é que existem lúpulos que também têm cheiro frutado. Então a gente tem que prestar atenção para não confundir uma coisa com a outra. Se for usar uma levedura que tenha ésteres frutados, usar lúpulos diferentes para não somar essas duas características. Isso, se você colocar muito lúpulo frutado em fermento frutado, você vai ultrapassar o limite do estilo e acaba pendendo para outro lado o equilíbrio. O amargor do lúpulo, que isso é uma coisa também interessante da gente explicar um pouquinho antes de falar disso. A parte de sabor dos estilos, quando ele fala do sabor, ele fala de sabor de lúpulo e de amargor do lúpulo. É importante a gente treinar para saber perceber estilos que têm gosto de lúpulo, mas não são amargas, estilos que têm amargor de lúpulo, mas não tem gosto. E aqui na American Pale Ale, o amargor do lúpulo ele tem que ser de moderado a alto, mas num alto que não pode ser IPA. Exatamente. Então, no limite de BU e no equilíbrio, ele não pode ser uma IPA, mas ele tem que ser um amargor alto, bem perceptível, com um final aí de semi-seco a seco. O que seria isso? Aquele final que corta, você engoliu, você sente um pouquinho, acabou. Não fica remoendo aquilo na garganta. Por isso ele não pode ser harsh, você tem que focar aqueles lúpulos de baixo comulone, adições mais cuidadosas, para não deixar aquele final áspero e harsh. E com relação também a dry hopping já no sabor, é aquilo que a gente falou antes. O principal efeito que a gente tem que tomar cuidado no sabor é com relação às notas gramíneas. Se você tiver um sabor frutado, de um lúpulo frutado no dry hopping, é legal. Mas se tiver sabor gramíneo por conta do dry hopping, tem que ser controlado. Não pode ser excessivo, que vai tirar ela do estilo. E é o tipo de coisa que tira muita nota numa avaliação, num concurso, por exemplo, é o gosto gramíneo, assim como o harsh. A galera costuma ter muito costume de achar que lúpulo cura tudo, e vai lá e taca lúpulo. Tem que usar com muita cautela, tá? A quarta característica que a gente fala dentro de um estilo, e que é o que é levado em consideração numa avaliação BJCP, é a sensação na boca. É o que fica daquilo na boca depois que você engole, ou durante a degustação. A APA, ela tem que ter um corpo de médio-baixo a baixo, ou seja, uma breja com drinkability alta. Exatamente. Não é uma breja que enche a boca quando você toma, né? É, por isso que ela foi tão popular no começo dos anos 80, porque era uma cerveja diferente em termos de sabor e aroma, diferente das cervejas industriais da época, que eram as American Light Lagers, que eram as predominantes, só que ela tinha um amargor controlado, ele era presente ali, mas era moderado, então as pessoas aceitavam, e como tinha uma drinkability muito alta, né, que o André tá falando da sensação na boca, isso ajudava as pessoas a gostarem desse estilo. Isso aí. Uma outra coisa que você tem que ter numa American Pale Ale, na parte de sensação na boca, é a carbonatação, que dela tem que ser de moderada a alta. Traduzindo isso em priming, seria de 5 até umas 8 gramas por litro de açúcar, para ter bastante gás. Alta carbonatação também ajuda na drinkability, é uma breja que fica refrescante, exatamente, agradável de beber. E é uma breja que tem que ter um final macio, em termos de um maltado, com corpo presente, um lúpulo sem aspereza, e não pode ter a astringência na American Pale Ale. Eu acho que é interessante também a carbonatação, um dos pontos que ajuda a diferenciar elas das contrapartes inglesas, né? Porque ela acaba sendo mais aromática, porque a carbonatação alta também dá isso, e as cervejas inglesas elas têm uma carbonatação mais baixa do que os estilos americanos, né? Exatamente. Como elas não são tão focadas no aroma de lúpulo, elas aceitam essa baixa carbonatação. As American Pale Ales, não. Para aumentar a drinkability dela, para aumentar a refrescância, para aumentar a liberação de aromas. Tem que ser de moderada a alta. Com relação aos insumos, aos ingredientes que você vai usar para fazer uma American Pale Ale, você pode usar um Malt Pilsen ou um Malt Pale Ale, geralmente single malt, né? Pode usar outros maltes especiais, mas esses são os malte base. Lúpulos tipicamente americanos ou do Novo Mundo, da Austrália ou da Nova Zelândia. E leveduras americanas ou inglesas, mas de caráter preferencialmente neutro e leve frutado. O malte base na American Pale Ale, ele pode ser single malt. Você pode fazer uma American Pale Ale só com Pilsen ou só com Pale. Mas os grãos especiais, caso você queira colocar uma complexidade naquele pão, naquele tostado, eles têm que ser muito restritos. Deve ser tipo, coisa de 5%, no máximo 10% do total do seu grits de malte, tá? E podem ser aí grãos que adicionam dulçor, adicionam aí uma riqueza com notas de pão, com leve tostado, para dar aquela diferenciação na sua breja, onde cada receita fica única, mas sempre em baixa quantidade.
Um outro ponto importante do BJCP é a comparação com outros estilos. Comparando com uma American Amber Ale, ela é mais amarga, menos maltada e tem um corpo mais leve, dando uma drinkability maior. E comparando ela, inevitavelmente, com a American IPA, ela tem menos intensidade de amargor, bem menos álcool, muito mais drinkability do que as IPAs. E até mesmo comparando ela com as Session IPAs, que são IPAs com menos álcool, ela ainda assim tem maior drinkability, ela tem mais equilíbrio do conjunto todo. Nesse ponto é bem interessante, porque as pessoas confundem. Já vi várias pessoas falando, então uma Session IPA é uma APA com outro nome, e não é bem assim. As APAs, elas são menos intensas mesmo que as Session IPAs. As Session IPAs, elas às vezes vão ter menos álcool até, porque tem algumas com álcool bem baixo. Mas aquele boom aromático de lúpulo é mais forte numa Session IPA do que numa APA. Exatamente. E o perfil de malte é mais perceptível numa APA do que numa Session IPA. Exatamente. Mais um ponto que você sempre vai encontrar no guia de estilo são os parâmetros de referência para você poder atingir. Aqui é legal fazer um pequeno adendo. A galera, quando está começando a utilizar softwares cervejeiros, vê aquelas linhas, né? Que são os parâmetros que cada estilo define. Só o fato de você alinhar aquilo não caracteriza um estilo. Exatamente. Você pode alinhar ele de várias formas. Então você tem que entender toda a descrição e definição do estilo e aí você vem para os parâmetros. Um exemplo disso é se você, por exemplo, vai fazer a OG, teve a OG centralizada no gráfico lá do software cervejeiro. Mas se você usou um estilo de malte que não tem nada a ver com o que o guia está incluindo, não adianta nada. Não vai ser aquele estilo, né? Exatamente, vai ser outro estilo. Se eu usar malte Munique aqui para fazer uma American Pale Ale, vai estar totalmente fora. Eu vou conseguir a OG que eu quero, mas não vai ser dentro do estilo. E falando em parâmetros, da American Pale Ale, a OG pode variar de 1045 a 1060. A FG de 1010 a 1015. O IBU de 30 a 50. O IBU tem um range que converge com as IPAs, mas ainda assim a intensidade do lúpulo tem que ser equilibrada com o malte. Exatamente. Eles convergem porque amargor é uma coisa e aroma é outra coisa. Às vezes tem IPAs com baixo amargor, mas elas compensam com o lúpulo de aroma, que vai ser lá muito mais alto do que nas American Pale Ales. O SRM dela, né, a cor, é de 5 a 10. A gente costuma falar muito no canal, nos maltes, em EBC. É muito fácil de converter. EBC é SRM vezes 2. Ou mais precisamente 1,97. Dá pra considerar como vezes 2, né? Exatamente. E por último, o ABV é de 4,5 a 6,2. Ou seja, cervejas também que não são muito alcoólicas, né? Tem o álcool de moderado a baixo. Uma boa drinkability. Exatamente. Um ponto que a gente não vai considerar para falar aqui seguindo o guia de estilo são os exemplos comerciais, porque eles referenciam exemplos americanos, né, que a gente não encontra fácil aqui. Nem sempre. E outro ponto, a gente até encontra, mas só a importação deles trazer para cá já altera consideravelmente o sabor das cervejas e não dá pra gente usar isso daí como uma base. Seria interessante a gente beber essas cervejas lá nos Estados Unidos para usar como referência, porque é outra coisa. A viagem pode não parecer, mas altera muito vários pontos da cerveja, sabor, aroma, muda bastante no transporte. Mas sempre que for possível, a gente vai tentar buscar um exemplo comercial brasileiro, de preferência algum que tenha alcance nacional, para que vocês também possam aí provar e experimentar. Caso a gente não ache alguma de referência nacional, a gente vai tomar uma legal aqui na região, mas vocês podem buscar também aí na região de vocês alguma breja do estilo e beber ela assistindo esse vídeo. Exatamente. Para ver se vocês encontram essas características. Porque é uma coisa você ouvir num dia e tentar fazer a experiência 2 dias depois. O legal é você estar com o negócio na sua frente ali para você conseguir ter uma referência forte, porque é muito difícil você imaginar uma característica e tentar conseguir aquilo no olfato e no paladar. É um exercício interessante de fazer porque é difícil. E para fazer a degustação do estilo American Pale Ale, estamos aqui com uma Dama. A gente está aqui com a QI, que é uma American Pale Ale da Dama Beer, que é uma cervejaria lá de Piracicaba, daqui do interior de São Paulo. Inclusive eu já passei na frente da fábrica, mas não entrei. Mas é bem legal essa cervejaria, eu gosto muito. Já tomei várias delas e são bem interessantes. Com relação à QI, ela é uma cerveja aqui que está com 4,5% de álcool, que é o mínimo que o BJCP recomenda. E é uma cerveja bastante legal, um bom representante nacional desse estilo.
seu melhor som cervejeiro. Agora o beer porn. A gente já pega logo de cara na coloração, que entra no item aparência. Isso é um dourado intenso, num copo cheio de bolhas mal lavadas, mas temos aqui uma coloração dourada intensa. Exatamente. Ela é límpida. Não chega a ser translúcida, mas tem uma boa limpidez. Tem uma boa limpidez. Talvez uma indicação de um dry hop. Exatamente. Outra coisa interessante é a coloração do colarinho. Não é um branco propriamente dito, é um bege claro. Bem clarinho, de boa formação. Boa formação e boa retenção. Aqui tá com mais ou menos 2 dedos aqui e tá demorando para desaparecer. Tem cerveja que somem quase que imediatamente. Saúde. O aroma aqui, ó. Os lúpulos americanos vêm logo de cara. É bem cítrico mesmo. Tem alguma pegada resinosa também. O André é mais treinado que eu, mas eu não consegui detectar cheiro de malte, não. Eu ia falar agora que eu pego um leve caramelo aqui, mas é muito suave. O lúpulo domina do começo ao fim. Assim você consegue sentir o maltado. O maltado pareceu mais. Tem alguma coisa de casca de pão, mas é muito leve. Eu acho que eu pego um caramelo mais intenso aqui. Eu peguei só o caramelo, que acho que pão... Não chega a ser intenso, mas ele aparece. Uhum. Vamos ver o sabor. O amargor é presente, mas não é muito intenso. É um sabor cítrico. O sabor, ele puxa bastante o aroma. Tem o mesmo cítrico. Aqui a gente consegue pegar algumas notas. O maracujá, cara. Tem maracujá. O maracujá é a coisa que você mais sente nos lúpulos americanos clássicos. Aqui tem maracujá. Tem o resinoso também. Alguma coisa meio pinheiro, assim, sabe? Pinheiro. Exatamente. E é até legal porque tem várias APAs que eu já tomei que só tinha cítrico, não tinha nada de resinoso. Esse é um bom equilíbrio entre os dois. É mais cítrico do que resinoso, mas o resinoso aparece bem. É como o estilo lá fala, ele dá esse monte de características, mas não fala que nenhum é obrigatório como exclusivo. Mas eu, particularmente, acho legal você colocar uma complexidade e sair um pouco da mesmice. A galera sempre bota cítrico, cítrico, cítrico. Quando é frutado é maracujá, maracujá. Esse resinoso dá um tchan muito legal. Mas o perfil de malte aqui na boca ele é mais intenso do que no nariz. Aquilo, quando você passa ela na boca toda, você sente o sabor do lúpulo. O amargor na boca não é alto, o que indica um bom equilíbrio com o malte. Exatamente. E logo você pega aquelas notas de caramelo bem restritas, um pouquinho de pão e o lúpulo volta a dominar. Uma excelente American Pale Ale. É isso que eu falei. Essa American Pale Ale, eu já tinha tomado um gole, na verdade, num tap que eu fui, e eu acabei preferindo uma IPA lá e só tinha degustado rapidamente. Mas eu gosto muito das cervejas da Dama. Eles sabem fazer cerveja muito bem, cara. Gosto mesmo. É um preço médio, de moderado a alto, assim, mas vale a pena. O custo-benefício é excelente. Lembrando que custo-benefício não é coisa barata, é coisa que vale o que você está pagando. Exatamente. Fala, cervejeiros, beleza? Tá estranho aparecer agora aqui no final do vídeo, mas no dia que a gente fez a gravação desse vídeo aí da APA, do BJCP, a gente ficou tão empolgado com a degustação ali, daí a gente fez uma outra degustação logo em seguida e a gente acabou esquecendo de encerrar o vídeo, né? Então o vídeo ficou sem encerramento. Estou terminando de editar hoje é domingo pela manhã, é um domingo mesmo que eu vou soltar o vídeo. Aí eu tô gravando isso daqui para encerrar para vocês. Eu queria falar que esse ano final, principalmente agora no final, foi um ano bastante importante para o canal. A gente conseguiu fazer bastante mudanças aí com o quadro Mostrou Não Responde, que deu um ibope muito bom. Vocês estão gostando bastante, né? A gente tá vendo pela reação de vocês. E em 2019 tem muita coisa pela frente. Esse nova playlist que a gente está soltando hoje, que é o Guia de Estilos BJCP, a gente vai fazer aí pelo menos uma vez por mês. E a gente vai cobrir todo o guia completo. Então vai ser um material muito, muito bom para vocês aí. E vai ser bem da hora. E tem outros quadros também, outros planos agora para 2019. Acho que vai ter um bom crescimento no canal. E para isso eu vou pedir ajuda de vocês, para sempre estar aí ajudando a divulgar os nossos vídeos. E que é bastante importante pra gente e vocês fazem toda a diferença. Então a gente tem que ampliar cada vez mais a cultura cervejeira no Brasil, para todos os canais, não só o nosso, mas todos os canais crescerem, para a comunidade do YouTube cervejeiro do Brasil ser grande. Já é grande, já é uma das maiores do mundo. Eu estava dando uma olhada nos outros canais aí pelos países, né? E o YouTube cervejeiro brasileiro é realmente muito forte, é um dos mais fortes e mais legais aí que a gente tem no mundo atualmente. Então vamos fazer cada vez crescer mais aí todos os canais
que a gente gosta aí de ver, que são vários. Então, um abração para todo mundo, feliz 2019 e muitas brezes pra gente. Falou, pessoal!